Clarice Lispector ou Virginia Woolf? Olha só, é uma pergunta até muito complicada de se responder, porque são dois autores diferentes, a uma época um pouquinho diferente. Clarice Lispector um pouquinho mais na frente. Clarice Lispector configura na literatura brasileira como geração de 45. E a outra literatura, que é da Virginia, que é essa aqui, que a gente vamos falar um cadinho dela também, mas configura aí o finalzinho do século. Você pode pegar os textos, principalmente esse que eu estou falando aqui, 1920 a 1936. Então as duas estão assim, mas as duas estão assim. Uma das coisas que é bacana que a gente entenda quando a gente se aproxima de autores tão cheios, tão intensos, assim como acontece, por exemplo, na obra do Livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Você lê Fernando Pessoa, você se sente enrolado, emaranhado, imbricado na obra dele, aquela coisa se impregna dentro de você. Assim também acontece quando você lê a Clarice Lispector e lê a Virginia. Essas duas autoras, uma das coisas muito importantes que você tem que ter na sua mente é a questão do inconsciente da letra que comparece lá. Aqui a psicanálise vai nos ajudar a entender, por exemplo, tem uma coisinha aqui, talvez não dê para você perceber tanto, mas a maneira que se escreve, como que o texto depois comparece, você percebe que parece que o autor veio junto com o texto, parece que o ritmo que as coisas foram acontecendo no interior dela está ali presente. É exatamente isso que eu estou falando para você, esse inconsciente da letra que aparece no texto dessas duas autoras. Então são autoras extremamente diferentes exatamente por esse ponto. Você não encontra muita referência disso que eu estou falando para você, e vou abordar mais, em outras autoras da literatura. Inclusive, eu fiz uma fala num evento, num shopping que nós fizemos juntos, o escritor e crítico de literatura e de arte Miguel Jorge e a doutora em literatura Albertina Vicentini, fizemos, tá aqui uma foto para você ver, muito bacana o evento, onde lá eu explorei, a minha pauta lá era sobre exatamente o inconsciente da letra na escrita da Clarice Lispector no texto O Ovo e a Galinha. Eu vou disponibilizar para você o link aqui para você ir lá na área e poder ler, ver algumas fotos e ler o meu esboço daquela palestra, onde eu avanço um pouco mais sobre o inconsciente da letra que eu fiz aí neste evento. Agora, a guisa de introdução, eu vou falar só 3 pontos, a gente pode até ter mais vídeos falando a respeito destes aspectos extremamente interessantes. Eu quero falar 3 coisas para introduzirmos sobre Clarice e Virginia Woolf. Eu quero te dar 3 apontamentos muito importantes para você avançar nos seus estudos de literatura, para que você possa compreender e assentar o terreno para você poder começar a ler autores desse tipo. O primeiro ponto é o inconsciente da letra. Então, quando você lê esses autores assim, como a Virginia, você percebe que às vezes ela vai bastante prolongada na sua narrativa, na sua prosa, e a maneira que se escreve parece que ela está fluindo no pensamento. À medida que você vai lendo o texto, você tem aquela percepção, nossa, mas onde que ela vai? Onde é que ela vai parar esse parágrafo? Ou, por que escreveu tanto assim sem dar um ponto ou pontuar com mais frequência? Ora você vai ver isso tanto na Virginia, ora você vai ver isso talvez com até mais propriedade na Clarice Lispector. Está aí uma das dificuldades quando você pega autoras assim, porque ao descrever, por exemplo, uma cena no ato da narração, elas discorrem muito detalhamento, um alto nível de descrição de cenas, dando fluidez para aquilo que está pensando. Então, o que eu estou chamando aqui de inconsciente da letra é a medida que aquilo pelo qual a narradora, aí em primeira e terceira pessoa, que é o narrador inconsciente, ele vaza, ele deixa transportar pela sua linguagem, na verdade, aquilo que está por ele. Então vai chegando o download, vai chegando, ele vai passando.
Você pode estar achando engraçada a maneira que eu estou traduzindo isso no linguajar simples, não no linguajar acadêmico, mas é para você entender a questão da fluidez, à medida que aquilo toma o autor, é a maneira como ele deságua no texto. E uma das maneiras de você compreender isso é você entrar aí na onda e surfar junto no pensamento inconsciente do autor. Não ficar muito pensando o que ela está querendo dizer aqui, mas simplesmente deixar a onda te levar. Um segundo aspecto à guisa de introdução é a questão da narrativa intimista. Esse é um termo, então, da literatura que vai falar a hora que o autor escreve para dentro. O autor vai trabalhar palavras, frases, axiomas, maneiras, trejeitos de descrever as coisas, mas pela ótica do interior das personagens. Eu não só vou falar, olha que carro interessante de cor azul que parou ali, mas ao invés desse tipo de narrativa, eu começo a dar um outro olhar, eu começo a dar uma outra lente aí para poder descrever aquele carro. Então ela usa uma outra metodologia e deixa transportar isso pela ótica da personagem. Por exemplo, a personagem olhou e logo sentiu em si o azul do carro. E aí o texto vai. E assim sucessivamente. Então você começa a perceber esses ranços de uma literatura que está falando de coisas do sentimento, das sentimentalidades que invadem as personagens para chegar no leitor. Ele não está descrevendo simplesmente, o personagem se descreve. O autor deixa fluir no seu texto uma literatura que fala das coisas mais íntimas da pessoa. É nessa perspectiva que a gente está querendo falar sobre uma literatura que ela é intimista. Essa é uma característica muito forte da literatura de 45, sobretudo da Clarice Lispector. O seu terceiro ponto, a guisa de introdução para esse vídeo, para a gente fechar, é a concepção que nessa escrita, tanto da Virginia quanto da Clarice, você percebe que é uma literatura não tanto para ser entendida somente, mas para ser sentida. É muito comum tanto alunos de ensino médio, ou gente da universidade, ou pessoas que têm contato de maneira geral, sobretudo com a obra clariciana, ou então com o fluxo narrativo da Virginia, e a pessoa fala, nossa, eu senti um torpor de morte. Você percebe isso pelo tipo de foto que ela fazia, você percebe isso pelo o ângulo do olhar, sabe? Longe, disperso, procurando alguma coisa, sempre trazendo no interior de si. Tanto é que esse tipo de literatura é tão interessante para você ser sentido, para você mergulhar nesse processo junto com o autor. Clarice Lispector deu a sua única entrevista à TV Cultura e ela diz, olha, no momento eu estou morta. E ela faz as suas explicações, eu coloco aqui para você a foto, para você ver qual é a entrevista. E nessa entrevista, a própria Clarice Lispector fala que um dos textos dela que ela nunca entendeu, que é o ovo e a galinha. Então ela fala, eu mesma não entendi o que eu escrevi, eu não consigo decifrar onde esse conto vai me levar. E foi assim até o final da vida dela, tá? Então, esses textos, tanto Clarice quanto da Virginia que eu abordei para você, fica aqui a guisa de introdução para você ler, para você revisar. Vou colocar aqui no nosso descritivo alguns caminhos que você pode avançar nesses tópicos aqui. Vou também mencionar para você duas biografias maravilhosas em cima dessas duas grandes autoras que vão ilustrar com mais profundidade do ponto de vista do ângulo biográfico sobre essas duas autoras. O primeiro deles é esse livro aqui do Benjamin Moser, onde ele vai fazer uma bela biografia, ao meu ver, a melhor biografia já escrita sobre a Clarice. E a segunda biografia, para mim, a melhor do planeta, é da Hermione Lee, onde ela vai descrever com muita maestria no seu linguajar tão belo. Inclusive isso não tem em português, tem em inglês, mas está aqui para você o link para você poder acessar. É uma biografia sobre a Virginia Woolf.
Então, nessas duas biografias que eu trouxe para você, você vai perceber de maneira muito clara todos esses pontos em que eu comecei a tocar para você. Eu espero que esse vídeo já ficou um cadinho longo, tenha te ajudado você pisar um pouquinho a guisa de introdução na obra dessas duas autoras maravilhosas. Em breve, a gente faz voos mais profundos sobre as duas, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.